Olá, boa tarde. Já está começando o Telejornal NT Sul desta terça-feira, 18 de julho, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. E nessa edição você vai ver: cidade de Caraá tenta se reerguer. O município foi destruído pelo ciclone extratropical há um mês. Na cidade, mais de 50 pontes, pontilhões, pontes pêncil foram danificadas e pelo menos 17 simplesmente levadas pela água. Números oficiais do censo são motivo de discussão e também insegurança para muitas prefeituras. É que, em função da redução no número de habitantes, os municípios podem sofrer queda nos repasses federais. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala da importância das informações levantadas pelo censo para o planejamento e desenvolvimento do país. Voltou à tona a discussão sobre o tempo de férias na Câmara de Cachoeira do Sul. Vereadores rejeitaram a proposta do vereador Dudu Moisés de reduzir o recesso parlamentar de 45 para 30 dias. Na entrevista do dia, a gente fala de um movimento que tenta regrar a importação de arroz. Que esse governo só permite o ingresso no Brasil de um arroz, de um produto que utilize das mesmas formas de produção que aquele enfrentado ou utilizado pelo produtor brasileiro. E como sempre, o NT Sul tem também aquele espaço reservado para sua mensagem, para o seu recadinho, para você contar aquilo que acontece onde você está. Tá muito frio aí onde você mora? Teve geada? Tirou uma foto? Fez um vídeo? Então manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. Um mês atrás, o Rio Grande do Sul enfrentou aquele que foi considerado o pior desastre natural relacionado a chuvas dos últimos 40 anos. O ciclone de junho devastou casas, provocou inundações e causou a morte de 16 pessoas. Na semana passada, outro ciclone extratropical voltou a atingir o estado, causando transtornos. A equipe da TVE foi até Caraá, cidade a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre, para ver a situação do município, que registrou 5 mortes por conta do desastre climático de junho. 2 ciclones e mudou até a entrada principal de Caraá. A ponte sobre o Arroio Carvalho não aguentou na enxurrada de um mês atrás. E na semana passada foi a vez do acesso provisório ser levado pela água. Agora é só pelas estradas de chão e pontilhões que se chega à cidade ainda cheia de marcas e que não vai esquecer tão cedo. Era só um pavor, né? Eu até pensei que ia terminar tudo no mundo. Acabou devastando a nossa cidade. 85% da área foi atingida pela pior inundação da história recente do município. 5 pessoas morreram. Casas inteiras foram arrastadas pela correnteza. Os vales do Rio dos Sinos, do Meio e do Arroio Caraá e dezenas de cursos d'água não aguentaram o volume recorde de chuvas, principalmente nas partes altas, onde estão as nascentes. O poder destrutivo dessas águas, ele já iniciou lá, próximo das nascentes. Nós tivemos locais a 2, 3 quilômetros das nascentes que foram devastados, lavados e que houve perda total de 4, 5 casas. Tá? Em locais assim, onde naturalmente isso não acontece, em função da canalização da água nos cursos d'água. Nós temos 5 ou 6 vales aí com arroios, ficaram inundados simultaneamente. Foi a velha caminhonete companheira de trabalho do seu Nairton que garantiu a fuga quando a água passou e lavou a casa dele. Saímos, amarramos a caminhonete com a corda num pau lá, tava com criança, as crianças do morador do lado, daí o morador lá do lado disse, entra pra cá, daí disse, não tem como entrar. Não, vou cortar a tela. Cortei uma tela e consegui entrar. Para a gente poder atender minimamente a população que estava ilhada, nós tivemos que usar de aeronaves, helicópteros, para poder levar água e alimento 1 dia e meio, 2 dias depois que as pessoas já tinham perdido tudo. O seu João Manuel já está recuperando a horta que foi devastada. Aliás, no pátio, onde ele viveu toda a vida, ainda tem uma cama que tirou junto com os demais móveis da casa. Ele ficou assustado e olha que conhece o rio de pertinho. Arrebentação de pau e madeira e barulho, quebrando tudo. Foi um delúvio. É como eu disse, com essa idade que eu tenho, eu nunca vi isso aí. Nunca vi. Isso aí foi uma coisa. E depois? Que a gente passa o trabalho para comprar as coisas, botar a gente em casa depois aí.
faz tudo. Uma montoeira de colchão e coisa nada, tá louco? Aqui dá para ter bem uma noção da força das águas. Tem árvores que foram praticamente arrancadas inteiras. Lá, ó, a gente vê as margens totalmente desbarrancadas. E aqui, ó, não tem mais como atravessar o Rio dos Sinos. Na cidade, mais de 50 pontes, pontilhões, pontes pêncil foram danificadas e pelo menos 17 simplesmente levadas pela água. Tem muito trabalho sendo feito, mas o desafio é imenso. Desde o posto de saúde até o cemitério da cidade foram destruídos. Para ter uma ideia, o orçamento anual da prefeitura é em torno de 48 milhões de reais. Os prejuízos públicos e privados somados chegam a 40 milhões. A base econômica da cidade foi afetada na agricultura e no turismo ecológico. Estávamos começando a engatinhar o turismo aqui na nossa cidade. E agora, para tu ter uma ideia, a gente não consegue acessar nem a nascente do Rio dos Sinos por terra. Então, são coisas que nós vamos ter que preparar toda uma infraestrutura. Se tratando da agricultura, em muitos lugares nós tivemos a enxurrada, a enchente levando ao nosso solo fértil, e que isso vai levar cerca de 2, 3 anos até esse solo voltar a ser produtivo novamente. Uma comunidade resiliente, buscando no trabalho a força da reconstrução, para si e para os demais. O que dá para ajudar, a gente ajuda, e ajuda uns pais para receber a hora que der, e tem que fazer assim, não tem o que fazer. Tem que ir uma mão lavar a outra e as duas lavar o rosto. Todo mundo está unido para poder sobreviver, tocar o barco e a vida continua, fazer o quê? É como diz o morador, né? Tem que tocar o barco. Agora, para reconstruir não é fácil, toda ajuda é bem-vinda, precisa aí de muito suporte dos governos que estão numa esfera superior, governo estadual, governo federal, como a gente viu na reportagem. Tem um orçamento limitado, né? O município de Caraá, algo em torno de 45 milhões de reais. E só os prejuízos é basicamente o orçamento total do ano do município, algo como 40 milhões de reais. Então, os estragos realmente foram muito fortes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Hoje o principal assunto termina sendo o frio, né? Fez frio com muita força aqui no Rio Grande do Sul. Ontem a gente achou que estava frio, pois hoje piorou, né? Fez mais frio ainda, muita geada logo cedo em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Alguns municípios com temperatura negativa, inclusive. E aí, teve geada onde você está? Tirou uma foto, fez aí um vídeo? Manda pra gente, daqui a pouquinho a gente coloca na tela aqui essas participações. Está no ar aí o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Você também pode comentar nas nossas lives no Facebook ou então no nosso canal do YouTube, que a gente vai recebendo aqui com carinho todas estas mensagens, tá bom? Estou esperando pelo seu recadinho já no nosso primeiro bloco de interatividade. Gente, os primeiros números oficiais do Censo 2022 ainda são motivo de discussão e também de insegurança por parte de muitas prefeituras. É que, em função da redução no número de habitantes, os municípios podem sofrer queda nos repasses federais. E são vários os motivos que levaram as cidades a essa condição. É o que a gente vai conferir na próxima reportagem. Oficialmente, o Brasil possui 203.062.512 habitantes. O dado divulgado pelo IBGE em 28 de junho mostrou a nova fotografia do Brasil com aumento populacional de 6,45% em comparação a 2010, data do censo anterior. E essa é a menor taxa de crescimento já registrada desde 1872, quando teve início esse tipo de contagem. O Brasil tem 5.570 municípios. Entre 2010 e 2022, 3.168, ou 56,9% desses municípios, tiveram aumento de habitantes. 2.399, 43% do total de municípios, perderam habitantes. Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, está entre os municípios que encolheram. Então a população de Cachoeira realmente diminuiu. Então nós tínhamos lá, pegando um histórico de Cachoeira, né, de 2000 para cá, quando não se emancipou mais municípios daqui de Cachoeira, nós tínhamos lá cerca de 87 mil habitantes em 2000, no censo de 2010 já foram 83,
e agora no censo 2022 nós fechamos aí com a divulgação no dia 28 de junho com 80.070 habitantes. Nível Brasil, especificamente aqui do Rio Grande do Sul, nós temos uma quantidade significativa de municípios que diminuíram a população. E os fatores principais são a queda na taxa de natalidade, né, que nós tivemos nos últimos anos, o menor número de filhos, e também a saída de população de alguns municípios para umas áreas que atraem população, né? Então nós tivemos alguns municípios do Rio Grande do Sul, onde a população aumentou e que a população acaba saindo desses municípios, como de Cachoeira do Sul, e também indo para essas regiões em busca de emprego, educação. O fator Covid foi preponderante nisso tudo? O fator Covid provavelmente ele impactou, né? Não só em relação às mortes, mas também na taxa de natalidade, né? Então, casais que provavelmente estavam planejando ter filho em função da pandemia acabaram dando uma segurada, deixando para depois, né? Tudo isso impacta. Então, nós tivemos nos últimos 2 anos em Cachoeira do Sul o crescimento vegetativo negativo, né? Então, nós tivemos mais mortes que nascimentos. Então, isso aí tudo impacta no crescimento ou no decrescimento de população, né? Visivelmente, a fotografia urbana de Cachoeira do Sul cresceu nos últimos anos com novas construções, prédios e ocupação de áreas. E se, por um lado, os dados do IBGE consolidam esse crescimento com o aumento de 5.000 novas moradias nos últimos 12 anos, por outro lado, o número de habitantes não seguiu o mesmo compasso de crescimento. A média de moradores em cada casa diminuiu. Então, nós tínhamos lá, no passado, grandes famílias numa mesma casa, o que hoje nós não verificamos. É bem importante destacar essa questão do impacto visual que as pessoas têm, né? Às vezes nós somos questionados, mas como que Cachoeira do Sul não aumentou a população? A gente vê um crescimento no número de carros, a gente vê N crescimentos, fatores econômicos, mas é que isso não impacta, né? Como a gente falou antes, a média de habitantes por domicílio caiu e são essas mesmas pessoas que continuam consumindo, né? Então, se não nasce mais pessoas e não vêm pessoas de fora para o município, não tem como crescer a população. Então, já é um dado que se mostra um dado histórico, né? Além da Covid-19, que colaborou muito para a queda populacional, outros 2 motivos se destacam no entendimento da escritora e docente de geografia da UFSM, com ênfase em geografia urbana, Gilda Benaduce. O país, embora não tenha não seja necessariamente um país antinatalista, ele adota algumas políticas sim, de controle da natalidade. E isso tem, certamente, um efeito ao longo do tempo e chegou o momento de nós termos esse saldo, né? Então, isso isso pode ser uma das justificativas. A outra é a questão econômica, propriamente, né? Então, nós sabemos que as famílias, por mais que tenham, digamos assim, poucas condições de sustentar seus filhos, têm filhos ainda, mas talvez um ritmo bem menos acentuado do que em outros períodos. Previsões preliminares da Confederação Nacional dos Municípios indicam que, devido à redução populacional apontada pelo Censo 2022, 770 cidades brasileiras terão queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. No Rio Grande do Sul, serão 44 municípios, inclusive Cachoeira do Sul, que, segundo sua Procuradoria Jurídica, aguarda os desdobramentos políticos sobre o tema para então avaliar a necessidade de alguma medida de contestação se o FPM local sofrer redução. Na tentativa de atenuar a situação dos municípios, o presidente Lula já sancionou lei complementar com previsão de transição de 10 anos para que o repasse de recurso do Fundo de Participação dos Municípios seja reduzido de forma gradual. Para os municípios que perderam habitantes para outras localidades e agora sofrem com a possibilidade de redução de arrecadação, a professora Gilda faz um alerta. Mas é importante que esse poder público e esse poder privado possa pensar melhor exatamente na criação de infraestruturas dentro do estado do Rio Grande para poder fazer com que essa população, a partir daí, ganhe, então, os seus empregos, né, merecidamente ganhe esses seus empregos e consiga permanecer nas suas regiões. Então, esse é um cenário que eu tenho observado dentro do Rio Grande de uma forma muito desequilibrada, né?
Então, você tem a metrópole, você tem a serra com uma estabilidade populacional razoável, mas as demais regiões estão perdendo. Então, é preciso uma união desse poder público e privado para que se crie infraestrutura para sustentar a permanência dessa população nesses pequenos municípios do Rio Grande. E por falar em censo, esse é o assunto do quadro Opinião de hoje. Francisco Bastos fala da importância dessas informações para o planejamento e também para o desenvolvimento do país. A contagem da população é um processo muito antigo. Podemos dizer que as manifestações a respeito deste processo, elas constam inclusive na própria Bíblia. Aqui no Brasil, o censo começou, o primeiro censo aqui, em 1872, ainda no Império. E veio, até os dias atuais, depois com a República, já estipulado um prazo de 10 em 10 anos. Houve alguns intervalos por questões políticas e econômicas e também, no último, o que aconteceria em função da pandemia. Acabou não acontecendo. Os dados que foram divulgados pelo IBGE, que, diga-se de passagem, é um instituto de referência pela qualidade do seu trabalho e um orgulho que o país tem, que foi criado em 1936, ele trouxe algumas informações que são, até certo ponto, surpreendentes para alguns segmentos. Uma delas é relacionada com o número de habitantes. O próprio IBGE fazia uma estimativa, uma projeção, de que o Brasil chegaria a 280 milhões de habitantes. E isso não se confirmou. Chegamos a 203 milhões de habitantes. E isso evidenciou, logicamente, foram-se buscar as razões, e uma delas é a baixa, o índice de natalidade está muito baixo. As pessoas estão tendo menos filhos. Como também a própria questão da pandemia, ela, digamos, intensificou essa questão, e outros até levantam a própria dificuldade que os recenseadores do IBGE enfrentaram para que as pessoas respondessem. Mas outras evidências vieram, desses dados aí, que são dados importantes, que, por exemplo, mostra uma transição demográfica, ou seja, um envelhecimento muito rápido da população, cujas consequências nós sabemos, especialmente em 3 áreas, como a da saúde, a da educação e da previdência. Nós, no caso da saúde, as pessoas envelhecendo mais, adoecem mais e com um custo maior. Na questão da educação, nós sabemos todo o problema que existe hoje e que necessita que tenhamos uma melhora nos indicadores aí da área educacional para que tenhamos mais produtividade e, naturalmente, também o desenvolvimento do país. Os grandes números hoje é a necessidade que todos os gestores, sejam públicos ou privados, se debrucem sobre eles para transformar essas informações em ações práticas. O tempo do achismo passou. Não dá mais para se trabalhar imaginando ou sem esses dados que estão aí disponíveis. Estão na internet, basta um clique e estão todos à disposição para os planejamentos, para a implantação de políticas públicas e para que as empresas, enfim, a iniciativa privada possa planejar os seus negócios. Não dá mais para imaginarmos que todas essas informações elas possam ficar, digamos, guardadas ou somente para utilização de pesquisadores na academia. Não é isso aí. A população como um todo pode e deve tomar conhecimento, mas especialmente os gestores e as instituições de maneira geral, porque isso pode e leva, sem dúvida, a digamos, uma melhora nas ações que são feitas e que reduz, enfim, as desigualdades e proporciona uma vida melhor para todos. O Rio Grande do Sul teve, nesse contexto aí de diminuição da população, o Rio Grande do Sul perdeu uma posição entre o conjunto dos estados com o maior número de habitantes.
Ele passou de 5º para 6ª colocação. E o que nós vimos aí, em função desses números, é uma queixa dos municípios, né, que perderam habitantes, porque isso incide diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso federal e que ele tem uma importância muito grande para o fechamento das contas e para as ações dos municípios. Mas já houve aí, né, dado o número de municípios que tiveram esse problema, já houve uma aprovação de uma lei em que vai parcelar, digamos assim, essas perdas, fazendo com que não haja as consequências mais diretas nesse sentido. Agora, para concluir, esta é uma realidade que o país está vivenciando. Menos pessoas. A gente já tem exemplos no mundo todo de que há uma diminuição e envelhecimento da população. E isso atinge diretamente o mercado de trabalho e a vida de maneira geral. Boa tarde. A duplicação da BR-290 foi a proposta campeã de votos no segmento infraestrutura em todo o Brasil para ser incluída no plano plurianual do governo federal. A votação do PPA participativo permitiu que os brasileiros elencassem políticas públicas, demandas e obras que consideram prioritárias para suas regiões. O PPA é uma das 3 leis orçamentárias do Brasil, ao lado da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Ele é elaborado sempre no primeiro ano do mandato presidencial e indica quais vão ser as prioridades para investimentos de recursos e para a criação de políticas públicas, tendo validade de 2024 a 2027. A duplicação da BR-290 é uma prioridade especialmente para o município de Cachoeira do Sul, por ser a principal rota para Porto Alegre, onde se concentra grande número de veículos e tem sido apontada pelas estatísticas como um local de alto índice de acidentes. E agora a gente fala do período de férias na Câmara de Cachoeira do Sul. Não foi acolhida pelos vereadores a proposta do vereador Dudu Moisés de reduzir o recesso parlamentar de 45 para 30 dias. O parlamentar defende que o período de recesso é longo demais e tentou, por meio de um projeto de resolução, alterar o tempo de pausa nos trabalhos do Legislativo. Com a justificativa de que a sociedade espera um parlamento mais ativo, o vereador Dudu Moisés, do Podemos de Cachoeira do Sul, tentou mudar as regras que regem o tempo de recesso parlamentar, o período em que os vereadores ficam sem se reunir para sessões ordinárias, de comissões e para a votação de projetos. Em fevereiro do ano passado, ele defendeu a proposta em entrevista aqui para o NT Sul, ocasião em que, em virtude do feriado de Carnaval, o recesso se estendeu por mais de 60 dias. O objetivo é muito simples. O objetivo é que a gente possa, o quanto antes, retornar todas as nossas sessões ordinárias na Câmara de Vereadores, para a gente poder destravar todos esses projetos, todos os nossos trabalhos que estão presos aí há praticamente 2 meses, né? Vale lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo que esse ano a Câmara vai ficar parada 65 dias. Então a gente decidiu fazer esse projeto de lei, de resolução, justamente para dar uma resposta muito positiva para a sociedade que nos cobra muito, que a gente possa apresentar os nossos trabalhos, que a gente possa impactar de alguma forma a sociedade. Embora os argumentos do vereador, uma maioria esmagadora dos vereadores e colegas de parlamento, 13, votou contra a proposta. A justificativa é de que Dudu utilizou o mecanismo errado para regulamentar a medida. Ele se utilizou de um projeto de resolução e o argumento sustentado pelos colegas era de que seria necessário promover uma mudança na lei orgânica do município, para reduzir o recesso parlamentar de 45 para 30 dias. Para a alteração do artigo 8º do regimento interno, uma vez que é uma lei infraconstitucional, que ela está abaixo da lei orgânica municipal, primeiro o vereador teria que fazer uma PELON, vereadora Daniela, projeto de emenda à lei orgânica do município, alterando os dias legislativos de 16 de fevereiro até 28 de dezembro. Por que o relator fez um parecer contrário? Porque esse projeto, sim, é inconstitucional. Esse é um projeto de quem quer que diminua o nosso período de retorno e de quem não quer. Se os vereadores entendem que nós devemos continuar a ficar 60 dias sem ter uma sessão, eu tenho que respeitar. Agora,
vir aqui sabendo que tinha um projeto de resolução que não podia, o senhor tem um assessor que é advogado, que não podia, tinha que fazer um apelão, o senhor entra com o projeto de resolução, me leva a crer que o senhor quer jogar para a torcida. Assunto que ainda vai gerar certamente muita discussão em Cachoeira do Sul. Bom, e agora está na hora da sua participação, do seu recado, do seu ponto de vista sobre aquilo que acontece na nossa comunidade. A gente gosta de ouvir você. Dia de muito frio para quem está no Rio Grande do Sul. E aí, tem geada? Tem vídeo aí desse friozão todo que foi hoje ao amanhecer registrado em diferentes municípios? Aqui em Cachoeira do Sul fez 1 grau, 2 graus, né, dependendo da região. O fato é que estava muito gelado, muito frio. Depois vai diminuindo um pouquinho, a gente vai ver esses detalhes na previsão. Mas, na hora da sua participação, o WhatsApp liberado para você, 51997697129. E, claro, também as nossas transmissões ao vivo, as nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever pra gente aí, e o mesmo vale para o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a telinha ver as mensagens que estão chegando. Gaspar de Moraes, de Cachoeira do Sul. Um caminhão enganchou nos galhos e derrubou essa árvore na rua Duque de Caxias, esquina com a Ernesto Barros. Tá aí o registro, né? Rua interrompida. E o vegetal precisa ser retirado, daí ficou caído no meio da rua. Obrigado, Gaspar, pela informação. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui, mais participações da audiência. Telespectador anônimo, quero agradecer o setor de iluminação da Prefeitura e também a TV Cachoeira por divulgar a minha manifestação no quadro Responde Aí. A lâmpada queimada foi trocada e temos iluminação na rua Alarico Ribeiro. Coisa boa, obrigado aí ao telespectador. Aliás, destacando para você de casa, hein? Ao longo da semana, a gente vai recebendo aqui nos momentos de interatividade muitos questionamentos da comunidade por serviços públicos, por situações que eventualmente já foram tema de consulta junto a algum setor do poder público e aí, quem sabe, você não conseguiu um retorno apropriado, manda mensagem para a gente. Segunda-feira tem o quadro mencionado, que é o Responde Aí, um repórter aqui no estúdio junto comigo, trazendo resposta para o cidadão, para a cidadã, para o telespectador aqui da TV Novo Tempo. Quem mais? Valdoni da Silva participando de Cachoeira do Sul. Quero pedir a atenção do poder público na estrada de Guajuviras. Tá uma vergonha, diz aqui o Valdoni da Silva. Obrigado, Valdoni, pela companhia. Fica aqui o pedido de atenção, né, para a Secretaria de Interior para dar uma atenção especial aí para a região. Daqui a pouquinho mais participações. Você de casa pode continuar fazendo o telejornal junto com a gente. É hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, a agência FGTA Cine tem 9 oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul. Na entrevista do dia, a gente fala de um movimento que tenta regrar a importação de arroz. Que esse governo só permite o ingresso no Brasil do arroz, de um produto que utilize das mesmas formas de produção que aquele enfrentado ou utilizado pelo produtor brasileiro. Informações logo depois do intervalo, nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente neste horário de almoço. Aqui estamos trocando informações e você, claro, sempre é nosso convidado para trocar informações, para contar o que acontece onde você está e também para dar a sua opinião sobre os diferentes fatos que a gente vai retratando por meio de entrevistas, de reportagens aqui no telejornal NT Sul. Vamos dar uma olhadinha na condição do tempo? Imagens na tela agora da nossa câmera ao vivo no centro de Cachoeira do Sul. Céu azulzinho, quase nenhuma nuvem no céu, né? O dia teve aí um amanhecer bastante gelado, com formação de geada em muitos municípios. Não foi diferente aqui em Cachoeira do Sul. E apesar do horário, apesar do sol brilhando, não se elevou muito a temperatura por agora, né? Realmente sensação térmica bastante baixa. Hoje, como destaquei, teve geada aqui em Cachoeira do Sul. A madrugada fria fez os termômetros registrarem apenas 1 grau. Mas esse foi o dia mais frio da semana. Aos poucos a temperatura sobe, porque quinta-feira tem previsão de chuva. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o amanhecer foi gelado. Teve formação de geada ao amanhecer. Ao longo do dia, o sol predomina, mas o frio continua. Temperatura mínima 1 grau, máxima 12.
Quarta-feira deve ter sol entre nuvens, sem chuva, e começa a aquecer um pouquinho à tarde. Vai fazer frio ao amanhecer, mas não tanto quanto hoje. Mínima 5 graus e máxima 18. Quinta-feira deve ter sol entre nuvens e pancadas de chuva da tarde para a noite. Temperatura mínima 9 graus e máxima 19. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Um dia típico de inverno no Rio Grande do Sul, com frio o dia inteiro no estado gaúcho. Uma massa de ar frio de maior intensidade atua no território e mantém a temperatura baixa. A madrugada e o amanhecer foram de muito frio em grande parte do território gaúcho, com marcas negativas em diferentes regiões. O frio mais intenso foi registrado no sul, na Campanha, na fronteira com o Uruguai e na região dos Aparados da Serra. Teve geada cedo em muitas áreas do estado, inclusive na Grande Porto Alegre e em alguns bairros da capital. Mesmo com sol, a tarde torna a ser fria e com máximas baixas. A temperatura cai bastante no início da noite. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 15 graus. Na fronteira oeste gaúcha, em Uruguaiana, 13. Na região norte, em Passo Fundo, também 13 graus. Na região central, em Santa Maria, 12. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 15 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 13 graus. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 9 oportunidades de emprego nesta terça-feira, dia 18 de julho. A primeira é para encanador, uma vaga com experiência. Marceneiro, uma vaga. Confeiteira, uma vaga. A quarta é para consultor de vendas, uma vaga com experiência. Empregada doméstica, uma vaga. Possuir referências, limpeza e também cozinha. Repositor, 3 vagas, trabalho braçal, ensino fundamental completo e apresentar o currículo. E a 7ª vaga é para auxiliar administrativo, uma vaga com experiência em controle de estoque, compras, ter CNHB, preferencialmente com conhecimento em peças de oficina. Os contatos para agendar atendimento são 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E agora está na hora de ver o recadinho, a mensagem ou as mensagens da nossa audiência. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, tem voz, tem vez. E eu começo por meio das nossas lives aqui, com os recadinhos das nossas lives no nosso YouTube. O Eduardo Teles de Ávila está com a gente. Muito obrigado, Eduardo, pela companhia. Daniel Moraes Magalhães, Heloísa Paixão, diretamente da nossa capital gaúcha, Porto Alegre. Sandra Ferreira, Edson e Everson, nosso abraço também, muito obrigado pela companhia. Bora para a telinha? Vamos ver mensagens que chegam por meio do nosso WhatsApp. Olha a geada na tela. O Marcelo Silva, de Cachoeira do Sul, geada forte no bairro Leopoldina, 7h20 da manhã, levantando aquele vaporzinho ali, uma espécie de cerração, né? Mas tá aí a situação da geada, né? O gramado branquinho, branquinho. Um frio que só, né, Marcelo? Obrigado por compartilhar a foto com a gente. Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, um frio de renguear Cusco, né? Um friozão daqueles. Quem mais? Marta Morales, de Cachoeira do Sul. Na minha caminhada matinal hoje, 8h30 da manhã, ainda tinha geada. Dá para ver aí as plantinhas, né, cobertas por essa formação por conta do frio, não só aqui no município, mas em outras regiões do estado também. Obrigado, Marta, por compartilhar a foto com a gente. Thales Estrázulas, de Cachoeira do Sul, a geada no pomar de mirtilos, no Piquiri. Olha aí, geada forte aí, né? Obrigado, Thales, por compartilhar com a gente também a foto da geada. Temos mais, a Sabrina, olha aqui, hoje, 8 horas, ainda tinha geada no loteamento Figueiras. Tá aí a grama branquinha, branquinha, né? Coberta de geada. E os pontos mais baixos terminavam ficando ali com a geada preservada por um pouco mais de tempo. Bom, a boa notícia, né, é que esse friozão todo vai durar pouco tempo. Amanhã de manhã vai fazer frio, como a gente viu ali na previsão do tempo, mas não tanto, então talvez nem tenha geada. Gente, antes da pandemia, o Mercosul e a União Europeia chegaram a um acordo para ampliar a cota de importação de carne bovina do Bloco Sul-Americano e facilitar o comércio da soja.
O grão é peça-chave na alimentação animal dentro da Europa. No entanto, o que significa segurança para os agricultores brasileiros pode ser traduzido como perigo para agricultores franceses. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul afeta os agricultores e agropecuaristas em ambos os lados do Atlântico. Feito em 2019, o acordo visa ampliar a cota de importação de carne bovina sul-americana e facilitar o comércio da soja, que é utilizada na Europa para alimentar animais de fazenda. A França é o maior produtor europeu de carne bovina e vai poder concorrer com o grande mercado agropecuário dos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Este agricultor francês tem 250 cabeças de gado e 145 hectares de terra, mas teme que isso desapareça com a chegada em massa de carne de fazendas da América do Sul. São 250 cabeças, é mais ou menos a fazenda média da nossa região. A gente se compara com fazendas de 5.000 a 10.000 cabeças, então não é a mesma forma de trabalhar. Temos diferentes métodos de alimentação, diferentes métodos de controle de saúde e diferentes métodos de rastreabilidade. Então, tudo bem, foi o consumidor francês que pediu para importar a carne desses países. No final, é menos seguro para o consumidor. Para cumprir as metas climáticas, a pecuária na França está sob pressão e a produção pecuária caiu 10% em 6 anos. O setor aconselhou o presidente francês Emmanuel Macron, em junho, a permanecer firme contra o acordo com o Mercosul. Acho que o agricultor uruguaio ou brasileiro pode entender que é lógico negociar com as mesmas regras. Então, acho que esse é o problema. Se todos tivéssemos as mesmas regras em todo o mundo, os mesmos custos, realmente não haveria nenhuma dificuldade em trocar. Existem muitas diferenças, eu acho. No Brasil, o capítulo agrícola do Pacto Comercial entre Mercosul e a União Europeia parece promissor, especialmente quando o mercado europeu, de cerca de 450 milhões de consumidores, é sinônimo de segurança econômica. É uma segurança para nós que produzimos, né? Fazer com que a nossa produção ela tenha para quem vender. Nós não temos pessoas suficientes para consumir todo o alimento que nós produzimos. A soja é a principal cultura exportada pelo Brasil para a União Europeia e, ao contrário de outros países, os produtores conseguem estender até 3 safras em uma temporada. A agricultora Sônia também destaca que dos 131 hectares que possui, 36 são de área preservada, à margem de córregos, para atender à legislação local e preservar a água. Eu tenho certeza que nós fazemos um trabalho bem feito aqui no Brasil. Apenas foi criado, né, essa narrativa de que a gente destrói tudo. E eu gostaria que as pessoas viessem ver em loco, né, ver o tanto que a gente preserva. A régua de medida ela tem que ser feita para o nosso clima, para o nosso país aqui, porque nós temos um clima tropical. E às vezes a cobrança vem do país que o clima ele é certinho, né? Lá tem gelo, aqui não tem, é muito pouco. E a gente segue falando sobre produção. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil e passa a liderar, através da Federação das Associações de Arrozeiros, a Federarroz, um movimento por mais regramento ao arroz proveniente de outros países. A entidade encaminhou ao governo federal uma reivindicação de medidas de antidumping socioambiental. O setor considera a concorrência desleal o arroz importado que chega no país com preços reduzidos, sendo que não tem o processo produtivo passando pelas mesmas exigências, normas e investimentos exigidos para o arroz brasileiro. Então, Daniel, para falar sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o diretor jurídico da Federarroz,
Anderson Belloli, que vai nos esclarecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa da Federarroz de solicitar ao governo federal, digamos assim, uma proteção adicional, né, medidas adicionais com relação ao arroz brasileiro, a proteção do arroz brasileiro, isso porque o arroz que vem até o Brasil, o arroz importado que chega de fora, né, vem geralmente com preço mais baixo, representando uma competitividade desleal com o grão brasileiro, que passa por regramentos específicos, rigorosos da legislação brasileira, coisa que nem sempre é aplicada, né, em outros países. Anderson, bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Lena, telespectadores, um prazer estar falando contigo. Anderson, fala para a gente um pouquinho, só para que o pessoal de casa entenda um pouquinho, vocês enviaram ao governo federal uma solicitação de aplicação de medidas anti-dumping socioambiental referente a importações de arroz para o Brasil. Fala um pouquinho para a gente o que motivou, qual foi o gatilho principal para a adoção desta medida. Para que o nosso telespectador compreenda, as medidas de dumping ou anti-dumping socioambientais, elas são utilizadas por diversos países ao redor do mundo. E elas têm o objetivo de quê? De proteger os produtores, as empresas de determinado país, o país aplicador das medidas anti-dumping, bem como de uma concorrência desleal, bem como os próprios consumidores desses produtos. No Brasil, trazendo para a nossa realidade, o que nós temos? Nós temos um arroz produzido aqui, sobretudo no sul do país, aqui no estado do Rio Grande do Sul, responsável por 70% da população, do arroz produzido aqui, ofertado à população brasileira, e que cumpre uma legislação social, entre aspas, trabalhista, por exemplo, fecha aspas, e também ambiental extremamente rigorosa. Então, o que nós estamos postulando, ou o que postulamos junto ao governo federal? Que esse governo só permita o ingresso no Brasil de um arroz, de um produto que utilize das mesmas formas de produção que aquele enfrentado ou utilizado pelo produtor brasileiro em decorrência desse regramento legal. Sob pena de quê? Sob pena de se criar uma concorrência desleal, porque o nosso custo em decorrência dessa legislação é muito mais alto que os nossos concorrentes, o que evidentemente torna esse mercado amplamente desigual. Então, o que nós estamos buscando é equilibrar a concorrência entre o produtor brasileiro e aquele que envia o seu arroz de outros países aqui para o nosso país. Anderson, eu te pergunto o seguinte, existe um regramento rigoroso, bastante rigoroso, ou rigoroso demais aqui do Brasil, com relação à produção do arroz, ou os demais países aqui não têm tanto rigor? O rigor brasileiro é necessário? Qual é o posicionamento, o entendimento do setor hortícola com relação a isso? O que nós podemos dizer sobre a questão da legislação brasileira é que ela é a mais rigorosa do mundo, o que, no caso do arroz, nós temos concorrentes, sem entrar no mérito se a nossa legislação é adequada ou não. O que importa para nós hoje, nesse momento, é que a nossa legislação ela é extremamente rígida, o nosso produtor a cumpre na sua integralidade, salvo exceções muito pontuais, que eventualmente são divulgadas em imprensa, o que não é a regra. Então, o que nós estamos buscando é o quê? Para que haja uma concorrência, para que esse produtor aqui do fundo do Brasil, do Rio Grande do Sul, possa cumprir essa legislação, nós buscamos que os países concorrentes cumpram as mesmas regras aqui que o legislador brasileiro, que o produtor brasileiro. Tem outro aspecto que foi mencionado, inclusive, nesse documento direcionado ao governo federal, que existe uma preocupação também com a questão da saúde pública, a questão de agrotóxicos, né? Porque existe um regramento bastante rígido aqui no Brasil também, o que não é seguido, a gente sabe, por todos os países, né? O que nós geralmente verificamos? Há um regramento específico no Brasil sobre a aprovação e a possibilidade de uso de agroquímicos no Brasil. Ou seja, todo agroquímico utilizado nas lavouras aqui passa por uma verificação do MAPA, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, e do próprio Ministério do Meio Ambiente. O que nós sabemos, evidentemente, é uma legislação, é um processo rigoroso, super demorado, super caro, que inclusive reverte num custo de produção muito maior ao produtor, porque esse produto chega lá na ponta, lá na produção, lá na instância, na fazenda desse produtor, num valor muito mais alto, justamente em decorrência desse custo de aprovação, e que em países, repito, concorrentes, nós sabemos que não há todo esse rigor, todo esse processo
de verificação nos químicos utilizados, o que evidentemente reforça a ideia que temos que existe uma concorrência desleal entre o arroz que é produzido no Brasil, que é de extrema qualidade, e aquele que é internalizado aqui, sobretudo, em grandes centros consumidores, como é São Paulo, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante. Anderson, é entendimento da categoria de que nos últimos anos a gente percebe, os números apontam, né, a própria Fedarroz divulga números de redução de área plantada, que é uma coisa que tem sentido, tem se percebido no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Tem a ver diretamente com essa situação, com essa concorrência desleal? Evidentemente que sim, na medida em que cada vez mais é muito difícil, torna mais complexo o processo produtivo da cadeia orizícola ter lucratividade. Então, o que nós estamos percebendo é que, em todo o Brasil, a produção de arroz, a área plantada, ela vem caindo significativamente. Se olharmos para os últimos 20 anos, nós tivemos 3,5 milhões de hectares de arroz plantado no país, hoje nós temos cerca de 1,5 milhão. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos 1.200.000 hectares plantados, hoje nós temos 839 mil na última safra, o que mostra que esse produtor de arroz, frente a pouca rentabilidade que o arroz vem dando, vem buscando, como não pode deixar de ser alternativa à sua produção para que ele seja sustentável economicamente. Então, a tua pergunta é oportuna por quê? Porque revela que, de fato, existe uma dificuldade muito grande de se manter produzindo arroz e, consequentemente, garantindo a segurança alimentar do país, o que me parece algo que as autoridades devem se preocupar, porque a partir do momento em que o produtor gaúcho, sobretudo, deixar de plantar, nós, consequentemente, não teremos arroz a ofertar a médio e longo prazo no país, o que vai, certamente, também, nesse período de 5, 10, 15 anos, aumentar esse valor do produto ofertado ao consumidor, sobretudo que nós dependeremos de países estrangeiros aí para que nós possamos se alimentar aí de arroz, o que me parece bastante grave. Existe uma expectativa com relação a prazo curto ou médio prazo que haja algum retorno por parte do governo, alguma medida já mais concreta com relação a essa situação? Como é um processo administrativo bastante novo, bastante inédito no Brasil, muito embora, repito, seja utilizado por diversos países do mundo, nós não temos um prazo definido, uma expectativa de prazo definido acerca da resposta do governo federal. Nós esperamos que, assim, dentro de um prazo razoável, de 30 a 45 dias, nós já tenhamos uma posição do governo, pelo menos inicial, para que a partir disso, dependendo dos retornos do governo federal, das posições que vão ser adotadas a partir do nosso pedido, que me parece bastante razoável, a Fedarroz volte a internalizar esse debate a partir desses retornos, a partir dessas respostas, e decidindo o que fazer na medida em que me parece, repito, algo que vai proteger não só o produtor e esse setor que é tão importante para o nosso estado e para o nosso país, mas sobretudo pelas razões que colocamos aqui, o próprio consumidor, o que nos mostra aqui a razoabilidade do pleito apresentado junto ao governo federal, que é um governo que, sabemos, se preocupa, mostra sempre uma preocupação bastante grande com o bem-estar da população e que nós esperamos, então, que concretize seu discurso adotando as medidas que nos parecem razoáveis em relação a esse assunto. Algum aspecto adicional, Anderson, que eu não tenha te perguntado e que tu acha que seja importante destacar sobre esse movimento todo que se inicia a partir desse envio de documento ao governo federal? Me parece que é importante destacar, e isso vai na linha da pouca competitividade que o setor tem, e eu citei aqui os números de safra e os números de área plantada no Brasil e no Rio Grande do Sul, que vem reduzindo significativamente. Um ponto que me parece importante destacar também é que o número de indústrias no nosso estado, isso revela toda a pouca competitividade que o setor como cadeia vem desenvolvendo nos últimos anos, é que nós tínhamos há cerca de 15 anos atrás 240, 250 empresas no estado, e hoje esse número não passa de 140, ou seja, nós tivemos uma redução significativa nos últimos 10, 15 anos do número de indústrias produzindo arroz no estado, beneficiando arroz de modo a externá-lo para todo o Brasil e o exterior, o que mostra que o que vem acontecendo na cadeia é bastante grave, sem uma resposta efetiva do poder público, o que vai reverter em prejuízo, não só a população brasileira como um todo, ao país, no sentido de perda de garantia de segurança alimentar, mas também de receita, de empregos, de tributos recolhidos, o que me parece bastante grave, e que isso por si só já justifica a intervenção do governo federal, e bem como até do próprio governo estadual nessa questão que me parece tão importante, como diretamente interessado que é.
Ok. Anderson, a gente agradece muito a tua participação, a disponibilidade aí em conversar com a gente, esclarecer um pouquinho mais sobre esta situação, sobre, né, o contexto do setor orizícola e realmente essa condição aí do setor que se sente, digamos assim, muito prejudicado, né, com as regras, com o que está acontecendo agora com relação a produto que vem de fora, né, e a disparidade que existe, né, com relação a produção, com relação a custos, a investimentos que são feitos aqui e que não são feitos na mesma proporção de fora, e a questão de disparidade de preços aí se torna uma situação bem desigual, né? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Nós que agradecemos e até a próxima. Boa tarde a todos. Obrigada. Daniel, volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações tão importantes para essa região central aqui do estado do Rio Grande do Sul, tem uma produção significativa de arroz, tratando, portanto, dessa concorrência desleal, né, em relação à importação do produto de outros países aqui da América do Sul, né? Vamos ver agora as mensagens da nossa audiência. Tem muitos recados aqui. A Ieda Rosane está participando, dizendo que em Vacaria também está muito frio, teve um dia muito gelado ao amanhecer. Obrigado, Ieda, pela companhia com a gente. Ela mandou recadinho aqui pelo nosso canal do YouTube. Tem muitos recados aqui falando também sobre férias da Câmara de Vereadores. A gente trouxe a reportagem falando da proposição que foi feita para redução de 45 para 30 dias e houve a rejeição por um motivo técnico, mas resumindo, por enquanto segue mantido o período de férias de 45 dias. Então tem muitos recados sobre isso. A Edna Nunes Bauer está mandando mensagem tratando desse assunto. Marcos Antônio, a Isabel Cristina Machado, todos eles defendendo, né, que o período de férias fosse reduzido para um período menor, para um período de 30 dias e não 45 como é atualmente. Vamos agora para a tela, tem recadinhos aqui também do nosso WhatsApp, o Marcelo está participando. Quero aproveitar o espaço para mandar parabéns para o pessoal da Invernada Juvenil do CTG Estância do Chimarrão. Linda apresentação na noite de domingo. Tá aí a garotada, né? A gauchada reunida. Obrigado, Marcelo, pela participação. Parabéns para todos. Quem mais? Yolanda está participando. Quero agradecer vocês pela atenção. Estou fazendo minhas fisioterapias graças ao NT Sul. Coisa boa, dona Yolanda. Grande abraço para a senhora aí. Boa sorte, né? Melhoras aí nesse processo de fisioterapia. O Pedroso está participando. Peço a atenção da Secretaria de Interior na estrada da Forqueta. Está intransitável, precisam passar a patrola. Com chuva não dá para transitar, muitos buracos, diz aqui o Pedroso. Obrigado, Pedroso, pela companhia e também pelo relato. Fica o alerta aqui para a Prefeitura de Cachoeira, né? Jones Martins, os vereadores deveriam trabalhar mais em prol da população que tem direito, no máximo, a 30 dias de férias. Ou seja, a ideia do Jones, né, é que o período de férias fosse equivalente, equiparado àquilo que é a média do trabalhador brasileiro, que vai ter no máximo aí seus 30 dias, talvez até menos. Alguns sequer tiram esses 30 dias, para quem não tem CLT, né, carteira assinada, que por vezes sequer tira um período para descansar. Então é o apelo aí do Jones. Silvio César Rosa Hope, se fosse para aumentar os dias de recesso, nem iam pensar duas vezes. E sobre lei do município é lamentável. Parabéns ao Dudu Moisés, tentou, mas como a maioria só quer ganhar sem trabalhar muito, diz o Silvio César. Foram muitas as mensagens tratando deste assunto, que provavelmente vai continuar, né, ainda reverberando, inclusive lá na Câmara de Vereadores. Gente, muito obrigado a você que interagiu, mandou o seu recadinho, destacando, tem aí uma sugestão de reportagem, algo que você percebe, que acredita que seja de interesse da comunidade onde você está inserido? Manda recadinho pra gente aí nas nossas redes sociais. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Em facebook.com/TV Cachoeira, você continua acompanhando as nossas notícias. Obrigado pela sua companhia e amanhã a gente tá de volta ao meio-dia. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!